Aqui a gente vai discutir estratégias de como você deixar de ser escravo da sua empresa e aprender como aumentar acima de 41% o teu faturamento em até 3 meses. E eu sou Macário, eu sou empresário, empreendedor e também tenho treinado empreendedores para crescer sem enlouquecer, que esse é o nome do nosso programa. Então vamos lá, como conciliar a vida pessoal e empresarial? Primeiro é bom a gente entender aí, contextualizar um pouco sobre essa separação. Afinal de contas, eu mesmo escutei durante muito tempo que quando você estiver no trabalho, deixa a vida pessoal em casa. Isso aí foi o que eu vi por muito tempo. Se você também escutou isso, coloca aí se você faz parte desse grupo aí que passou a vida dizendo que tem que separar. Bacana, então um canto, outro canto, outro canto. E outra coisa importante é, nessa entendimento de conciliação da vida empresarial e da vida profissional, qual é a tua medida de sucesso. Então, o que acaba acontecendo é que muitos aí da geração que hoje estão entre os 35 e 50 anos foram educados e treinados mesmo a olhar para a vida profissional como sendo o principal ou único elemento de sucesso. Então, imagina um homem ou uma mulher que está nessa faixa etária e que ele foi ao longo do tempo entendendo que trabalhar, fazer patrimônio, fazer renda era a única medida de sucesso. E isso daí foi reforçado, vem sendo reforçado, até que se percebeu que esse modelo que você tem praticamente, de um lado, o tempo dedicado à construção patrimonial e a outra ao trabalho, ele não é sustentável, principalmente para quem pensa em ter uma vida mais longeva, uma vida que tenha mais atividades ao longo do tempo. Mas se você escolheu ter uma vida que você vai terminar rápido, vai morrer cedo, e que longevidade e estar ativo ao longo da vida não é importante, isso que eu vou falar para vocês aqui não é válido, tá? Se você escolheu viver pouco e trabalhar muito durante um tempo e depois parar, isso que eu estou falando aqui não é válido para você, e eu quero ser bem sincero, não há nenhum julgamento nisso, é uma escolha. A escolha daqui é para pessoas que querem ter uma vida longa, ativa, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Então, pessoas que precisam, que querem conciliar, ele tem essa visão, tá? Eu pessoalmente, durante muito tempo, de forma inconsciente, levei uma vida totalmente faltada à construção patrimonial, tá? Ao enriquecimento, à independência financeira. Então tudo o que eu fazia, colocava isso como prioridade. E eu não tenho dúvida que isso daí é muito normal, é muito comum. É como a gente vê nas ruas pessoas miseráveis, sem assistência, é como a gente vê a pobreza, acaba virando normal, mas normal não quer dizer que seja bom. E nesse caso específico, o preço que se paga durante muito tempo de uma vida com muita orientação só para a questão material, sobre o enriquecimento, ela é provavelmente um encurtamento da sua vida e uma diminuição da disposição que você vai ter. Então, não é incomum que as pessoas nesse momento não percebam que existe uma corrida dos ratos, que inclusive Robert Kiyosaki, que é o escritor daquele best-seller Pai Rico, Pai Pobre, ele repete consistentemente. Então, qual é a corrida do rato? Você começa com sua prioridade de enriquecimento ou de sobrevivência mesmo, e ao conseguir uma condição melhor financeira, você aumenta seu nível de gasto. E aí isso passa para que você trabalhe mais. E ao trabalhar mais, você vai ganhar mais. E vai ter menos tempo. Mais trabalho, menos tempo, mais trabalho, menos tempo, até o momento em que você não consegue mais trabalhar tanto e o seu nível de consumo está muito alto e aí despenca. É isso que acontece com a maioria das pessoas que acreditaram no sistema de aposentadoria, tá? Que existe hoje. Eles trabalham durante muito tempo esperando um rendimento que seja duradouro, mas isso não acontece, não está acontecendo, e eu tive dúvidas disso há mais de 20 anos. Então,
é possível que você esteja nessa corrida do rato, né? A corrida que vai levando você a trabalhar mais, ter menos tempo e ao longo do tempo, quando a sua capacidade de trabalho ela não suporta mais aquela intensidade, aquela quantidade, você pega e declina e aí você passa a ter uma dependência do sistema, ou uma dependência de uma previdência que tem aí o seu nível de risco, ou de pessoas próximas, né, que estão ali para poder ajudar você no momento que não deveriam estar fazendo isso. E aí vem um segundo ponto importante, que nesse momento vale como reflexão, que é que você dá valor, né? Se fala muito em valores, é aquilo que lhe conduz, mas em resumo, o que eu vi ao longo de muito tempo entre empreendedores, tá? E mais uma vez, não é julgamento, é só abrir um pouco mais a consciência para que você possa entender qual é a opção que você está tendo e não tomar decisões inconscientes. Então assim, a maioria dos empreendedores que eu conheço, primeiro, eles valorizam o reconhecimento. Então, valorizar o reconhecimento é simplesmente você estar esperando que os outros batam palma para você. E para isso você faz várias coisas. Então, o reconhecimento acaba sendo um valor muitas vezes inconsciente. O segundo, que não tá desintegrado disso aí, é o consumo, tá? Os símbolos que se conquistam. Então, a gente vai ver muito empreendedor aí com os seus símbolos de conquista material que vão ajudar ele a preencher muitas vezes esse vazio que se incorpora lá. Eu não estou falando aqui que a gente não mereça isso, mas eu estou dizendo que quando o nosso valor ele está destinado, direcionado a essa demonstração, né, de conquista, ela acaba desvirtuando a própria conquista. Olá, Lucimere, seja bem-vinda aí. Você começa a seguir a gente, seja bem-vinda. Aqui a gente está no programa Crescer Sem Enlouquecer e ajudando aí a pessoas a deixar de ser escravo das suas empresas e construir estratégias para que se consiga aí crescimento de até 41%, que é o que tem acontecido aí, né, nos nossos programas de mentoria e de cursos online. Então, e a terceiro valor, pessoal, é a longevidade e a expansão do potencial. Eu posso dizer a vocês que tanto eu conheço pessoas que valorizam o reconhecimento, que valorizam o consumo e um número cada vez mais crescente de pessoas que valorizam a longevidade e valorizam a expansão do seu potencial. Durante muito tempo, quem conhece minha história, eu dediquei muito tempo ao trabalho, eu paguei um preço grande, tanto da minha parte física, tive diagnóstico de síndrome de burnout, e também das minhas relações, tanto pessoais quanto sociais, familiares e sociais. Isso daí me cobrou um preço que eu não estava consciente, tá? Por quê? Porque eu queria bate-palma, eu queria reconhecimento, eu queria símbolos de riqueza, muito mais por um medo de precisar, né, daquilo no futuro. Então, era um medo, e toda emoção que está relacionada ao medo, se ela não for bem dirigida, ela é corrosiva. O medo ele é muito bom para a gente avaliar risco, mas ele é muito ruim quando ele se torna um elemento constante da nossa vida. E aí, o terceiro, que hoje eu entendi que é um valor principal para mim, que é a longevidade com expansão do potencial na idade que a gente está aqui, no momento em que você tiver, independente de que idade você vai ter. Porque eu conheço casos de pessoas que são centenárias, exatamente, 100 anos, e que fazem atividade física, por exemplo, são maratonistas. Então, isso é algo que quebra muitas vezes a crença de muitos que estão aqui, que acreditam que vão morrer aos 60, 70 anos, o que para mim é algo que eu não quero mais, porque aos 48 anos eu consigo enxergar que eu estou na metade da minha vida. E segura aí que a gente vai falar de como conciliar, tá? Que é o tema de hoje, como conciliar a vida pessoal e empresarial. Mas antes eu queria deixar claro aí por que a importância desse tema. E trazer uma história aqui de uma pessoa, né, que escalou o Everest. Ele é um escritor de um livro chamado Ar Rarefeito, que inclusive ele inspirou aquele filme Everest. E aí, esse autor, ele foi questionado por uma criança, um jovem de 11 anos, que tem como objetivo, como meta, fazer essa jornada de subida aos 7 cumes do Everest por um projeto beneficente. Ele quer arrecadar dinheiro, então assim, uma causa super nobre, mas a pergunta que esse jovem fez de 11 anos a essa pessoa que passou por isso,
foi qual é o motivo que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, qual é o porquê? Também tem um livro do Simon, vou tentar aqui, Sheik, alguma coisa assim, algum nome desse aí, esqueci o sobrenome do cidadão, que é o porquê, que traz para a gente a reflexão de por que a gente faz as coisas. No resumo da resposta desse autor, ele diz para o jovem que se ele não entender o porquê e o preço que ele está pagando, aquilo não vai valer a pena. Então, subir aquilo ali para ele, para o autor de A Rarefeito, né, que inspirou o filme Everest, ele simplesmente não valeu a pena. Porque naquele momento teve... Boa, Davidson, obrigado. Depois a gente fala, eu acho que é Sinek, eu vou falar aqui, Sinek, eu acho que é Sinek, Simon Sinek. Isso é isso mesmo, Davidson. E aí, para ele não valeu a pena. Foram pessoas que morreram, foram condições assim extremas, num período que o Everest estava muito perigoso, e para ele não valeu a pena, né? Porque ele não tinha um motivo que fosse suficiente. E aí, mais uma vez, por que eu estou trazendo isso? Porque tem que estar muito claro o motivo pelo qual você hoje se dedica ao que você dedica. Então, hoje eu entendo que o trabalho ele faz parte da minha vida, mas ele não é minha vida. Ele consome um tempo importante, mas ele não é minha vida. E eu vou mostrar hoje para vocês, rapidamente, como é que eu distribuo o meu tempo e como eu recomendo que alguns mentorados distribuam o tempo. Pensando que lá no passado, quando eu tive o burnout, eu dedicava aproximadamente entre 19 a 20 horas, que eu durmo pouco, 4 horas, dormia pouco, a atividades relacionadas à meta, ao meu objetivo. Mas isso não foi sustentável, né? Eu não aguentaria aquilo ao longo de muito tempo. Então, o tema ele passa a ter uma relevância ainda maior. E é muito provável, aí Jana, tudo bom Jana? Grande mentorada vai bombar, já tá bombando, né? Já tá bombando, Cláudia, aluna aí, mentorada também, Ramon, seja bem-vindo, Amanda, Lalinho, meu grande reitor, seja bem-vindo, Daniel, aí, vamos lá, muito bom pessoal. Aproveita e manda lá a flechinha, coraçãozinho pessoal, para que a gente possa ter mais pessoas vendo esse tema tão importante do programa Crescer Sem Enlouquecer, que é como conciliar a vida pessoal e a vida empresarial, tá? Então assim, não é incomum, o grande Márcio, aí estaremos amanhã lá no Sebrae, num super seminário gigante da alta performance, vou deixar para o final para falar um pouco mais sobre isso, seja bem-vindo aí amigo. Então assim, não é incomum ouvir de empreendedores, eu fiz parte desse grupo durante muito tempo, tá? Dizer que não tem férias. Ouvir de empreendedores que não tem tempo para absolutamente nada além do trabalho. Então é um cara que acorda às 5 da manhã e já está no WhatsApp e vai dormir às 11, 12 horas também no WhatsApp, porque ele não consegue se desligar daquela atividade profissional. Então é um cara que não almoça, muitas vezes, não janta. Inclusive teve um aqui que eu dei uma cutucada, marcou uma reunião para mim 12h30, eu digo 12h30 nada, porque 12h30 é minha hora do almoço. Isso para uma pessoa que lá atrás não comia e ficava orgulhoso, é algo que eu considero uma grande evolução. Então assim, não é incomum empreendedores terem hábitos que são completamente nocivos no longo prazo. Mais uma vez, se você escolheu dar um tiro curto e colocar em risco a tua saúde física, emocional e relacional, não escuta o que eu estou falando. Mas se você quer ter uma vida longa como empreendedor ativo, escuta com atenção o que eu estou te falando aqui, porque é muito possível que vai te ajudar muito. E aí assim, pensa que o nosso papel como empreendedor, ele está relacionado ao crescimento. Eu venho falando constantemente que o preço que eu paguei, da mesma forma que lá o cidadão do Everest, ele não estava disposto a pagar aquele preço de subir, né, e ver várias pessoas morrendo. Eu também, se eu parasse para pensar hoje, como eu penso hoje, eu não estaria disposto a pagar aquele preço. Tá? Foi uma dor muito grande para a conquista da independência financeira e eu sei que era possível fazer isso de uma forma diferente. Tanto é que eu tive um episódio de burnout em 2014. Entre 2014 e 2018 foi meu processo de tratamento, de cura. E em 2019, um ano antes da pandemia, esse ano foi melhor do que os 10 anos anteriores. Tá? E fazendo coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então, fazer uma mudança desses hábitos, ele não diminui a tua capacidade de execução. Não é você ficar no Himalaia lá, respirando, meditando. Não é isso. É você
fazer com que haja um sistema de compensação pessoal e ambiental que vai te ajudar a crescer sem enlouquecer, a gerar intensidade, a ter mais capacidade produtiva ao longo de um tempo maior, tá? Mais uma vez, eu estou com 48 anos, eu não tenho nenhuma expectativa agora de diminuir minha atividade profissional, e não porque eu não possa, mas é porque eu não quero, porque, como eu falei, meu valor hoje é longevidade com expansão do meu potencial humano e pessoal, porque faz parte disso daí. Então, tem gente que já me pergunta assim, Macário, qual é o tempo que eu preciso dedicar à minha vida pessoal e à minha vida empresarial? Tá? Essa é a pergunta, né, que acontece com grande recorrência. Então, antes de dar a resposta, eu vou dizer primeiro o seguinte. Eu, durante muito tempo, repeti essa frase, e é possível que alguns de vocês já tenham essa resposta. Que tempo é? Vamos lá. Tempo é, quem vai ser a primeira pessoa a responder? Tempo é, 3 pontinhos, tempo é, vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro. Tempo é, o que é tempo para você? Tempo é, bom, já que não teve respostas, então eu vou aqui, ó, tempo é vida. Boa, Márcio, tempo é vida. Mas lá atrás, para mim, tempo era dinheiro. Tempo é money, time is money. Tempo é vida. Boa, Érica. Então assim, ó, na hora que eu entendo que tempo é vida, eu começo a olhar com ele com muito mais atenção. Mas isso daí é uma crença assim, que às vezes é muito leve, subliminar, e que ela tem uma força muito grande na direção que a gente dá. Então, primeira coisa é eu entender, antes de falar em quanto tempo eu dedico, eu entender que o meu tempo, ele é vida. E se eu desperdiço o meu tempo, eu desperdiço a minha vida, não é o dinheiro apenas. E aí, esse equilíbrio aí, né, importante para quem quer focar no papel principal do empreendedor, que é crescer, tá? Então é crescer sem enlouquecer, é entender que quanto menor você está, mais trabalho você vai ter. Então a primeira coisa é essa. Então isso quer dizer, já traz junto uma resposta que a gente falou inclusive no encontro passado, no episódio passado, que a gente precisa de pessoas para que a gente possa quebrar esse ciclo de tudo dependendo de mim. Tudo depende de mim, de você ser o melhor funcionário. Lembra que funcionário faz a empresa funcionar, empresário, empreendedor faz a empresa crescer. Então, na hora que eu entendo que o tempo é a vida, na hora que eu entendo que eu não consigo crescer sem gente, que ser pequeno dá mais trabalho do que ser grande, porque hoje eu consigo passar um mês sem estar nas minhas empresas e elas estão funcionando. Elas podem funcionar melhor? Podem, mas não é por conta da minha presença, né? Dessa coisa que foi colocada na nossa cabeça que o olho do dono engorda o gado. Isso não é necessariamente real, que existem outros métodos para isso. Então, a nossa presença física, que tem relacionamento com a nossa vida, ela tem que ser muito bem observada. Terça-feira eu estava cortando o cabelo, ontem cortando o cabelo, segunda cortando o cabelo, e aí chegou um empresário, né, e eu disse, não, ele faz reclamando do trânsito e tudo mais, eu disse, não, eu não tenho problema com o trânsito, porque eu trabalho 90% do meu tempo dentro de casa. Eu não preciso, na verdade, nem ter carro, porque simplesmente eu consigo fazer isso remotamente. E decidi fazer isso, foi uma decisão, uma escolha de vida. Para quê? Porque meu tempo é vida e eu não quero gastar ele fazendo deslocamentos desnecessários para mim. Mas isso não era assim. Eu cheguei até a dormir dirigindo em negócios que tinha 100 quilômetros de distância. Você pode pensar que, não, Macário, é só você que fala isso. Não, vários mentorados que passaram e vão fazer, e fazem o que eu vou falar para vocês agora, eles fizeram uma virada muito grande a partir do momento que eles entenderam a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. É ele escolher e não ser consequência do ambiente, mas eles escolheram o tempo que eles querem dar para eles. Então, deixa eu aproveitar aqui e dizer para vocês o seguinte. Eu não tinha noção do tempo que eu me dedicava ao trabalho, eu só sabia que era muito. Mas hoje, olhando aqui para a minha distribuição de tempo, né, nós temos todos 168 horas semanais, é a coisa mais democrática do mundo. E a pergunta que foi feita é quanto tempo eu devo dedicar, né, para a vida pessoal e profissional. Então deixa eu dizer para vocês, quanto tempo vocês acham que hoje, percentualmente, eu dedico ao trabalho? Tá?
E o trabalho tem o atingimento das minhas metas e as minhas rotinas. Então, bota aí, ó, quanto tempo vocês acham que é saudável, né, se dedicar ao trabalho, pensando que nós temos 168 horas, tá? Quanto vocês colocam aí, tá? Quanto tempo vocês acreditam aí, putz, dormi uma vez indo palestrar em Vitória de Santo Antônio? É isso aí, tá morto, tá perto de morrer aí, tá? Tá, que bom que você tá aí, porque Papai do Céu deu uma chance para você. Mas coloca aí, quanto tempo vocês hoje dedicam ao trabalho, pensando que existe 168 horas semanais. Tá? Eu falei para vocês que eu chegava a ter 18 horas de trabalho, 50% Érica, bacana, vamos lá, quanto tempo aí, ó? 2015, olha, outro também, já teve burnout aí. Quanto tempo vocês dedicam ao trabalho, percentualmente? Coloca aí, porque eu vou dar para vocês aí a principal resposta. Eu vou dar rapidamente 3 dicas, 48%, não sei se são 48 horas, tá? Dá em percentual ou em horas, quantos por cento ou quantas horas de uma semana vocês dedicam ao trabalho. Se a Érica botou 50% aí, então a gente está falando que ela está dedicando 84 horas. 84 horas, tá? 84 horas é o dobro da jornada de um funcionário padrão. O dobro da jornada. Vamos lá, quem vê mais aí? Vamos lá, vocês que estão aí, Amanda, já botou 80 horas. 80 horas é o dobro também. Davidson, 40%. 40% vai dar mais ou menos umas 60 e poucas horas. Bacana. Então, vê só. Davidson, 40. Vamos ver quem aparece mais. Pessoal, como eu já cheguei a colocar aqui, eu já cheguei a ter, como Amanda, não sei se são horas, eu já cheguei a ter 80% do meu tempo dedicado à vida profissional. E deu o que deu. Hoje, o que é que eu enxergo? Tá? Como é que está a distribuição? Eu vou até fazer aqui uma coisa, eu vou pegar o seguinte, ó, mostrar para vocês. Ó, vou inverter aqui a câmera. Vejam só. Hoje essa é a minha distribuição. Ó. Eu dedico aí, olha aqui, ó. Olha com atenção, tá? 15% do meu tempo é dedicado às rotinas, porque eu tenho que colocar as rotinas num tamanho que seja minimamente necessário, porque o resto tem que ser feito pelos funcionários. 19% está dedicado a 3 pilares que são pilares do empreendedor pleno para atingir meus objetivos. Então aqui eu garanto o dia a dia, aqui eu faço o esforço para minhas metas. Então a minha rotina ela é menor do que a minha parte intelectual, a minha parte das minhas metas, que é o capital intelectual. E aí, se a gente for olhar aqui, ó, olha quanto eu dedico hoje a meu capital físico, 43%. Pô, Macaro, é muito. Bom, cada um escolhe o quanto a sua vida demanda, quanto mais exige, né, de você. Para mim é importante. Olha o sono, a alimentação, o exercício, a parte espiritual, o serviço, o momento de meditação, oração, serviços relacionados aí a reforçar o porquê, o propósito e toda a parte de relacionamento pessoal, que gera tudo isso aí, pessoal, gera energia pra gente. Então assim, eu estou mostrando para vocês aqui que hoje, na resumo da história, 35% do meu tempo é dedicado ao trabalho. Todo o resto é dedicado a me preparar para uma vida longeva e de expansão do meu potencial. E nem por isso eu produzo menos. Nem por isso eu produzo menos. A partir daqui, isso é construído uma rotina, que é o que eu trabalho dentro da mentoria e dentro dos cursos que a gente faz. Se você não conseguir gerir seu tempo, você vai conseguir gerenciar nada. Nada. Deixa eu repetir, nada. Se você não consegue gerenciar seu tempo, você não gerencia nada. Você virou escravo da sua empresa. Se você trabalha 80 horas por dia nessa empresa, você vai morrer nela. Morrer nela. Ela vai matar você. Então, além disso, tá? Além dessa olhar, né, que o capital emocional, espiritual e físico, eles são amortecedores que vão ajudar a gente a estar com muito mais força, muito mais disposição para empreender. Eu vou deixar aqui mais 2 elementos aqui. Então, construir uma rotina em cima disso. E por último, pessoal, e não é menos importante, é utilizar o que a gente chama de hábitos angulares. Não fui eu que inventei, isso está na biografia, sendo que eu experimento. Quais são os hábitos angulares principais? Hábitos que repercutem no cérebro e em toda a vida. Os hábitos angulares são dormir, comer e se exercitar. Veja que coisa mais absurda. Sabe por que eles são angulares? Porque eles ajudam o nosso cérebro a produzir a química que vai ajudar, inclusive, a construir novos hábitos.
Então, se você quer, por exemplo, diminuir a procrastinação, a indisciplina, a ansiedade, ou deixar um vício, como bebida, como sexo, como fumo, como droga, como qualquer coisa, olha para os hábitos angulares. Tá? Esses 3 hábitos, dormir, comer e se exercitar, que até um animal ele faz, eles repercutem em toda a vida. Por isso que eu dedico mais tempo hoje a eles. A minha vida hoje eu dedico mais tempo a eles, porque eu fazendo isso, eu sei que eu estou ajudando todos os outros capitais, gerando em mim algo que me faz estar muito mais potencializado para poder balancear a vida pessoal e profissional. E mais uma vez, isso não quer dizer que a vida seja que eu não esteja ativo, porque eu estou ativo 3 turnos por dia. Mas não é ativo necessariamente para as atividades do trabalho, mas para as atividades que vão fazer com que meu tempo seja vida, tá? E por fim, se eu tivesse que mandar uma última mensagem para vocês, é que tudo isso só faz sentido se você colocar você como a prioridade principal na sua agenda. Não ache que aquele papinho de dizer, eu estou trabalhando pela minha família, se eu não trabalhar minha família vai ficar... Isso é conversa que você cria para você, mas na verdade lá atrás tem uma necessidade de reconhecimento que tem a ver com baixa autoestima, tá? Tem uma necessidade de ser visto como alguém importante que tem a ver com baixa autoestima. Então, é muito provável que você não consiga conciliar a tua vida pessoal e profissional, não é porque você precisa trabalhar, é porque sua autoestima está tão baixa que você só se acha importante se você trabalhar muito ao ponto de você sacrificar até sua vida. Então, se coloca lá na agenda como uma pessoa principal, mais do que seus filhos, mais do que seu marido, mais do que qualquer coisa, ou sua esposa, para que você possa trazer de verdade essa sensação de que você merece conviver bem com a vida profissional, empresarial e com a vida pessoal. Tá? Então, pessoal, acabei esticando um pouco mais, me empolguei aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. E eu quero aqui instigar vocês a amanhã, tá? Convidar vocês amanhã, quem é de Recife, participar do seminário Gigantes da Alta Performance. Vai estar eu com a palestra Crescer Sem Enlouquecer. Vai estar lá Márcio, que vai trabalhar o método Caracas, a Shirley Caminha, que vai trabalhar muitas questões relacionadas ao inconsciente, como isso ajuda e atrapalha a alta performance. O Felipe Lapa, trabalhando a meditação, como sendo um elemento para a redução da ansiedade. E a Valdecira Reis, apresentando o Empretec de uma forma que mostra que tudo isso está interligado, tudo isso está integrado. A maior bobagem que nós fazemos na vida é querer separar as coisas. E não existe necessidade de conciliar pessoal e profissional, pessoal. Tudo isso é a vida. Se você não consegue integrar isso, na verdade você não está vivendo. Você está sobrevivendo. E nós não viemos aqui para sobreviver. Nós viemos aqui para expandir a nossa consciência, ampliar o nosso potencial e gerar resultados na nossa vida e na vida das outras pessoas. Porque isso sim é coisa de empreendedor pleno. Então, vejo vocês amanhã, quem for de Recife. Quem entrou agora aqui no canal, seja bem-vindo. Eu recomendo que siga, né, e veja os conteúdos que tem. E eu estou disponível no privado para dúvidas. E fica aí à vontade. Daniel, só te respondendo, sim, eu me suplemento porque para o nível de intensidade que eu vivo, não há como não suplementar, tá? A disposição que eu tenho, que eu gero, ele demanda isso, tá? E é bobagem achar que isso não é necessário, principalmente depois de 35 anos. Mas se você quiser um pouco mais, tem um vídeo que eu falo da minha vitamina Quinojo Painho, que eu posso mandar para você, e aí ele mostra qual é o tipo de suplementação que eu faço, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí, esticou um pouco mais hoje, 35 minutos, foi muito massa estar aqui com vocês, eu tenho gostado muito. E no próximo sábado, às 11h34, também a gente tem um Tira Dúvidas, perguntas e respostas, tá? Que vocês podem colocar e que eu trago para cá, para que a gente possa aproveitar mais meia hora só de pergunta e resposta. E quem tiver muito afim, entra aqui, é famoso assim,
Quem tiver muito afim, eu ainda vou chamar aqui para a gente bater um papo ao vivo, tá bom? Então vamos embora, encontro com vocês amanhã lá no Gigantes da Alta Performance. Foi muito bacana estar com vocês. Vamos lá, crescer sem enlouquecer, que isso aí é coisa de empreendedor pleno. Beijo para vocês aí que estiveram, fiquem com Deus.